Mas antes de começarmos com a aula, eu gostaria de dar os parabéns para uma pessoa muito querida, uma menina muito inteligente que está de aniversário amanhã. Olha só, dona Lara Matos. Parabéns, tá? Muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e continua sendo essa menina querida e especial que você é, tá? Parabéns, a tia Mayara gosta muito de ti, tá bom? Todo mundo batendo palminha pra Lara. O tio meu é dia 11. Teu é dia 11? É, do Miguel Fernando também. Ah, então, ó, não, façam a tia Mayara lembrar pra tia minha mãe é Mayara dia não 9. esquecer de dar os parabéns, tá? O da minha mãe é dia 9, o do meu pai foi ontem. Ok, O do meu pai então. foi ontem e o da minha mãe é dia 9. Não esquece como é dia 16 de novembro, hein? Ah, mas até lá já estaremos na escola, né? No meu aniversário vai ser aula normal. Pessoal, seguinte então. Já demos os parabéns para a Lara, né? Agora a professora vai começar com a aula, tá? Então, todo mundo com o microfone fechado, por favor. Quem já está, permaneça. E quem não está, feche o microfone, por favor. Estamos com 27 participantes. Mas já são 9h03, não podemos perder tempo, né? Então, pessoal, como eu falei, vamos trabalhar língua portuguesa e eu vou tentar compartilhar aqui a apostila com vocês, tá? Todos estão vendo, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Tem 2 pessoas querendo entrar. Deixa eu ver quem são. Larissa e Laís. Ok. Então, gente, ontem nós estávamos fazendo atividades sobre verbete, né? Quem escreveu na tela apaga, por favor? Ai. E o que é um verbete, gente? Então, verbete, quando a gente olha lá no dicionário, né, o significado de uma palavra, tem a entrada, né, que é a palavra que a gente está procurando, tá? A palavrinha a gente chama de entrada. E aí nós temos os significados, tá? Nós vimos que os verbetes que são de dicionário, eles aparecem de uma forma diferente dos verbetes que são de enciclopédias, né? O verbete de enciclopédia, ele geralmente vem seguido de parágrafos com uma explicação um pouco maior. E o verbete de dicionário, ele vem inclusive separado, né, por tópicos, por números, tá? Porque uma palavra, né, ela pode ter alguns significados, não necessariamente um. E no dicionário a gente também tem o gênero da palavra, se é masculina ou feminina, temos que tipo de palavra é, se é um substantivo, se é um adjetivo, tudo isso nós encontramos nos dicionários, né? Só que os dicionários, eles estão cada vez mais sendo deixados de lado. Não porque não são importantes, mas porque nós temos na palma das nossas mãos um dicionário ambulante, né, que nós podemos usar, que é o nosso celular, o tablet, enfim, aquilo que tem acesso à internet, né? Então, quando a gente tem dúvida, geralmente o que a gente faz? Vai lá na internet e procura, tá? Mas o dicionário é muito importante e é importante também saber usar o dicionário,
né? Por isso que nós estamos aprendendo tudo isso, tá? Aqui, pessoal, nós temos um texto. A professora não vai ler todo este texto, porque o nosso tempo é curto, tá? Mas eu vou explicar o que vocês farão com esse texto. Eu vou ler um pedacinho. Então, depois de ler esse texto, vocês vão completar o glossário, tá? Que vai ser uma espécie de dicionário aqui, com o significado das palavras que estão em destaque ali, escritas em azul, tá? Só que vocês vão ter que pesquisar nos dicionários ou enciclopédias, né, as palavras que estão em destaque, porque aqui não tem o significado da palavra, tá? E os significados destas palavras, eles devem ser escritos de forma simples, tá? Bem sintetizada, certo? Então, por exemplo, cheio de cultura. O Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal, cada um com comidas e hábitos incríveis, né? Acre, que é um dos estados. Os pratos típicos usam pato e o peixe. Ai, tem gente querendo entrar agora. Peraí. Tá. Então, usam pato e o peixe pirarucu, entre parênteses, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Bom, pessoal, talvez o texto não seja tão interessante para vocês, mas o que vocês têm que prestar atenção aqui? Vocês estão vendo que entre parênteses há algumas palavras, certo? Então, quando vocês forem ler este texto, prestem bastante atenção naquilo que está entre parênteses e entre vírgulas, tá? Porque daí nós vamos aprender o que é isso. Por que essas informações explicativas, né, que estão explicando alguma coisa, vêm entre parênteses, tá? E as palavras que estão aqui em azul, vocês terão que procurar num dicionário e colocar aqui o significado, tá? Vocês terão que fazer uma leitura muito atenta desse texto. Por quê? Porque posteriormente vocês terão que usar informações deste texto para fazer outras atividades, tá? Então, por exemplo, vai haver uma atividade onde vocês terão que saber quais são os estados que influenciam na culinária da região norte, por exemplo, tá? Isso vocês terão que saber. Talvez não lembrem, então tem que voltar ao texto, reler para poder fazer a atividade, tá? Quando chegar lá nessa atividade, eu vou explicar novamente para vocês. Enfim, esse texto aqui é muito importante para as outras atividades. E tudo que está aqui destacado em azul, vocês terão que procurar no dicionário o significado, tá? Ó, está aqui o comando da atividade. Ó, pesquise em dicionário ou enciclopédias as palavras em destaque e os significados dessas palavras devem ser escritos de forma sintética, né? Um significado bem simples, tá? Não precisa ser nada muito elaborado, tá? Agora, com base no texto, resolva as atividades a seguir. Tá vendo? Ó, todas as outras atividades, elas têm base no texto. Então, olha a importância da leitura desse texto, tá? Qual é o assunto principal nesse texto? Depois de ler, vai ficar bem tranquilo de responder, tá? Qual é a finalidade desse texto? É divertir o leitor? É convencer o leitor qual é o melhor estado para se viver? Ou é apresentar informações sobre a cultura de diferentes regiões do Brasil? Tá? Uma delas é a resposta certa. Na letra C, no início do texto, consta a informação de que o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal. Como essa informação
ajuda na compreensão do texto. Por que é importante saber, no caso da leitura desse texto, por que é importante saber que o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal? Ali nós falaremos, né? Vocês irão ler informações de cada estado e do Distrito Federal, tá? Informações sobre a cultura, sobre a culinária, né? Danças. Oi? Tia, tá Oi. parecendo a geografia isso daí, não é nem língua portuguesa. É, mas é porque a gente vai usar o texto para aprender língua portuguesa, tá? Que aspectos da cultura brasileira foram abordados neste texto? Então, vocês, depois de ler o texto, vocês vão ver, foi falado de cinema? Se foi falado de cinema, coloquem um X. Foi falado de literatura? Se foi, coloquem um X, tá? Então, vocês vão ler aqui todos os tópicos e vão relembrar o que foi falado e o que não foi falado no texto. E só vão assinalar aqueles tópicos que foram comentados no texto, tá? Isso, Vini, é interpretação, tá? Independente de ser um texto com assuntos sobre a geografia, sobre a história, mas a gente tem que saber interpretar o texto, né? Para poder entender. Senão, nem as situações, problema de matemática, nós não conseguiremos resolver, né? Por isso que é importante ler com atenção para poder interpretar corretamente, tá? Na letra E, conhecer características da cultura brasileira é fundamental para manter a cultura e a tradição do povo brasileiro, chamar a atenção de leitores que conhecem o Brasil, atrair a atenção do leitor para as tradições do povo brasileiro. Então, anotem aquilo que vocês acreditam ser correto, tá? Sobre a elaboração do glossário, aquelas palavrinhas que vocês colocarão os significados, tá? Respondam as questões. Qual foi a sua fonte de consulta? Se vocês olharam no dicionário impresso ou digital, é só fazer o X aqui. E se vocês olharam em uma enciclopédia, né, digital ou impressa, então é só fazer o X aqui. Se vocês tiverem outra fonte, façam o X e aí escrevam qual foi a fonte aqui, tá? Sempre que vocês fazem uma pesquisa, isso vocês já aprenderam em outros anos, né? É importantíssimo colocar a fonte de onde vocês tiraram essa informação, tá? Porque se é uma pesquisa, se eu preciso fazer uma pesquisa, é porque eu não sei da resposta, né? Então, eu vou pesquisar, eu vou procurar em outros lugares, né? Em outras fontes, em outros formatos, para poder ter a resposta correta. E aí, eu preciso informar de onde eu tirei essas informações, tá? Ao consultar essa fonte, você deve ter encontrado diversos significados para uma mesma palavra. Que aspectos foram considerados para escolher a definição adequada para compor o glossário? Por exemplo, vou voltar lá no texto. Deixa eu procurar aqui uma palavra. Olha só. No Rio Grande do Norte, a cultura é baseada no artesanato, usando cerâmica, areia colorida, traçados de couro e madeira. Vocês terão que procurar o significado da palavra cerâmica. Talvez lá no dicionário ou na enciclopédia, né, depende de onde vocês forem procurar, a palavra cerâmica tenha outro significado, tá? Aqui, ó, em Roraima, a música mistura ritmos amazônicos, nordestinos e indígenas. Há grupos teatrais, manifestações folclóricas e as quadrilhas de São João e cangaceiros. Vejam bem, aqui a palavra quadrilhas está se referindo àquela dança, né? A dança típica das festas juninas. Mas a gente sabe que a palavra quadrilha também tem outro significado, né? Quando se juntam lá pessoas, né, para, enfim, fazer algo contra a lei,
também é chamado de quadrilha, né? Então, no dicionário ou na enciclopédia, provavelmente vai aparecer aqui as duas respostas. Mas aí, qual é o critério que vocês irão utilizar para definir qual o significado correto para essa palavra aqui? A gente sabe que no contexto que a palavra está inserida, a palavra quadrilha quer dizer a dança típica, né? O conjunto de pessoas que se reúnem para dançar e não para agir contra a lei, tá? Então, prestem atenção para colocar aqui o significado correto de acordo com o contexto que a palavra está inserida, tá? Voltando lá. Agora, pontuação, uso de parênteses e vírgula. Pessoal, esse é um assunto novo, tá? E a tia Mayara teve que estudar bastante esse assunto aqui para poder explicar para vocês, tá? Então, prestem bastante atenção. Veja esses trechos. Os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu. Veja, entre parênteses e ainda destacado, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, entre parênteses e ainda em destaque, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Trecho 2. A culinária é famosa pelo sururu de capote, entre parênteses, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Vejam bem, pessoal. O que está entre parênteses aqui, ó, está fazendo referência a um termo anterior, tá? Que termo é esse? Vejam bem, ó. O que é uma herança dos índios? São os pratos típicos que usam pato e o peixe pirarucu. Né? Então, o termo que está aqui, ó, entre parênteses, ele está explicando um termo anterior, está fazendo referência a um termo anterior, tá? O que são mexilhões cozidos? É o sururu de capote. O que é aqui está se referindo influência da região Nordeste? O bobó de camarão, o vatapá e a carne de sol com macaxeira, tá? Então, o que está entre parênteses aqui está se referindo a um termo anterior, tá? E o que vocês têm que fazer aqui? Os termos em destaque referem-se a quê? Complete o quadro. Então, aqui repetindo o que a tia já explicou. Uma herança dos índios. Aí vocês vão ter que colocar. Uma herança dos índios? Que referência que está fazendo? A quê? Do que está falando? Tá? Influência da região Nordeste. O que é a influência da região Nordeste? Mexilhões cozidos. O que são os mexilhões cozidos? Que referência que está fazendo? Deu para entender? Abro aqui para vocês tirarem dúvidas sobre essa questão. Tudo certo? Então, eu vou continuar, tá? Alguém abriu o microfone e quer falar? Tá, então eu vou continuar. Qual é a função desses termos? Desses termos aqui entre parênteses, tá? É acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou expressão anterior, ou apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior, tá? Analisem aqui as duas e assinalem a resposta correta. Qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase? Olha só. Qual é o sinal de pontuação que está separando aqui, pessoal? O parênteses, né? Essas informações, neste caso, estão entre parênteses, tá? Mas, em alguns casos, elas poderão estar entre vírgulas, tá? Eu fiz aqui
Um exemplo para vocês. Olha só. Laís, pode ler, Laís, para mim, por favor. Vê se você consegue. Maiara é uma professora que trabalha no Alfa Ideal. Gosta de ler. Então, eu poderia simplesmente falar assim, ó. Maiara gosta de ler, né? Mas eu quis explicar, falar sobre mim. Então, eu fiz Maiara, vírgula, uma professora que trabalha no Alfa Ideal, gosta de ler, tá? A bateria do meu computador tá acabando e minha tomada tá estragada. Percebi do início da aula já. Então, pessoal, olha só. Isso que a professora fez aqui, eu coloquei entre parênteses essa explicação, entre vírgulas essa explicação, tá? Não coloquei entre parênteses, certo? Isso também é chamado de aposto. O aposto ele vai aparecer tanto entre parênteses quanto entre vírgulas, tá? Vamos então dar sequência. Ó, dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. No caso aqui da apostila, ele está entre parênteses. E no caso do exemplo que a professora mostrou, ele está entre vírgulas, tá? Agora, olha só, eu vou até usar aqui essa ferramenta aqui para mostrar para vocês. O que vocês terão que fazer? Vocês vão sublinhar o aposto, que é a explicação, e vão circular a expressão a que ele está se referindo, tá? Vou fazer uma e depois vocês vão fazer as outras. Vou fazer essa aqui que está entre vírgulas, tá? Porque entre parênteses parece ser mais fácil de visualizar, né? Porque está ali entre parênteses. Então, vou fazer a letra B. Considerado um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes como portugueses, italianos e japoneses. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Vejam bem, aqui, ó, eu tenho um aposto. Japoneses, italianos, portugueses. Por quê? Porque está explicando quais foram os imigrantes, tá? Aqui, há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. O que está explicando? Os eventos, tá? Quais foram os eventos? Virada Cultural e Bienal do Livro. Quais foram os imigrantes? Portugueses, italianos, japoneses, tá? Aqui que está entre parênteses, ó, vou fazer essa aqui. É destaque no artesanato feito à mão, redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Na música são fortes o forró e o bailão. Olha só, o que está explicando aqui? Está explicando o artesanato feito à mão. Então, o que eu vou explicar é o artesanato feito à mão. Quais são os artesanatos? A rede com vários tipos de bordados e rendas, tá? Por exemplo. Então, o que eu apenas sublinhei, eu chamo de aposto. O que eu circulei é o termo a quem o aposto está se referindo, tá? E aí, o restante vocês tentarão fazer sozinhos, certo? Não é muito difícil, mas eu tenho que interpretar e prestar atenção, né? Qual é o termo que está se referindo, o que está explicando, tá? Agora aqui, pessoal, essa atividade aqui eu vou confessar para vocês que eu achei difícil, tá? O tempo está acabando, então eu vou procurar explicar muito bem essa atividade aqui. Por exemplo, vocês vão ter que reescrever essa frase
Não escrever só o pedacinho que vocês vão incluir. Vocês vão ter que reescrever a frase toda. Miguel, eu tô te vendo muito agitado. Pode parar um pouquinho, Miguel? Vocês têm que reescrever a frase todinha, tá, gente? E aí, vocês terão que incluir uma explicação que vocês chamarão de aposto, tá? Ó, vocês vão reescrever as frases acrescentando um aposto. Só que esse aposto, ele tem que estar de acordo com as informações do texto, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, a culinária nordestina é rica em temperos. O que eu posso escrever aqui? Deixa eu usar aqui a ferramenta de novo. Então, eu posso fazer assim, reescrevendo a frase, né? A culinária nordestina, vírgula. Por exemplo, principalmente a baiana, entre vírgulas, né? É rica em temperos. O que eu fiz? Eu acrescentei uma informação que não tinha nesta frase. E esse acréscimo está explicando qual é a culinária. Eu falei da culinária nordestina, mas o Nordeste tem vários estados, né? Então, eu estou especificando que é principalmente a culinária baiana, tá? Ó, a culinária nordestina, vírgula, principalmente a baiana, vírgula, é rica em temperos. Então, eu fiz um acréscimo de informações que está entre parênteses e eu chamo de aposto, porque está explicando o termo anterior. Deu para entender? Sim, eu posso colocar. A culinária nordestina é rica em temperos como? Daí bota tipo de tempero ou não? Daí não vai ser um aposto do jeito que nós estamos estudando. Seria um aposto, tá? Mas ele não vai estar entre vírgulas. Hoje, aqui no 5º ano, a gente está estudando esse tipo de aposto. Existem vários tipos de aposto, tá, Ana? Mas o que a tia Maiara está ensinando para vocês é um que aparece entre vírgulas, tá? Então, você precisa colocar essa informação entre vírgulas, tá? Então, a culinária nordestina, principalmente a baiana, ou outras informações que vocês encontrarem no texto, tá? É rica em temperos. Se você colocar a culinária nordestina é rica em temperos como alfavaca, cebolinha, alho, nananana. Não vai ficar entre vírgulas, entendeu? Vai ficar entre vírgula e ponto, ponto final. Daí é um outro tipo de aposto, tá? Deu para entender, Ana? Deu. Então tá bom. Oi? É sobre o texto da 2. É sobre aquele texto lá dos estados e do Distrito Federal. Aquele ali de cima? Todo o texto que fala de todos os estados, Kim. Ah, tá. Tá? Por isso que eu falei para vocês, leiam com bastante atenção aquele texto. Ó, nós só temos mais 5 minutos de aula. Se a tia tivesse lido aquele texto, eu nem estaria aqui explicando, tá? Por isso que eu não li o texto todo com vocês, certo? Vejam bem, a dança é conhecida em todo o Brasil. Que dança? Qual é a dança, né? Então, vocês vão ler o texto, vocês vão se informar. Que tipo de dança que é conhecida em todo o Brasil? Então, eu posso botar assim, por exemplo, tá? Não sei. A dança, vírgula, frevo, vírgula, é conhecida em todo o Brasil. Aqui, os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai. Mas quais são os pratos? Então, vou lá onde fala do Mato Grosso, vou ver quais são os pratos e vou colocar aqui.
Os principais pratos do Mato Grosso, vírgula, sei lá, pato recheado, feijão com arroz e carne moída, vírgula, são influenciados pelo Paraguai, tá? Por isso que tem que fazer a leitura do texto várias vezes, porque tem informações que vocês devem usar principalmente aqui, tá? Tia, Oi? é pra, tipo, tu acrescentar alguma coisa, né? É para acrescentar. Acrescentar alguma coisa que explique o termo anterior. Tá? Por exemplo, o que eu falei aqui, os principais pratos, mas eu não sei quais são os principais pratos, então eu vou acrescentar. E quando eu faço esse acréscimo, eu coloco entre parênteses. Tá, entendi. Entendeu mesmo? Posso continuar, pessoal? Aham, 100%. Então, tá bom. Pessoal, ainda temos atividades no livro de atividades, tá? Só que realmente não vai dar tempo para a professora explicar todas as atividades, tá? Mas a professora vai fazer a descrição ali no grupo, vocês leiam com atenção e façam as atividades lá. E qualquer dúvida, estou aqui, é só me chamar, tá? Aqui, vocês têm um verbete, tá? O que é o verbete, gente? Eu tenho a entrada, que é a palavra, né? E o significado dessa palavra, certo? Então, aqui eu tenho a entrada vatapá e aqui eu tenho todo o significado, certo? Esse significado aqui, ele foi pesquisado, ó, numa enciclopédia, tá? Como é que eu consigo, só de olhar eu consigo ver que foi pesquisado numa enciclopédia? Porque ele é separado em parágrafos. Lembra que eu falei para vocês? Ele é separado em parágrafos. Se fosse no dicionário, ele é separado por tópicos, né? E por números. Um significado número 1, significado 2, número 2, né? E aqui, claro, aqui também tenho aqui embaixo, né? Onde foi pesquisado, né? E tá escrito aqui, Enciclopédia Britânica. No positivo on, tá? Para quem tá com alguma dificuldade de fazer pesquisa, tem essa enciclopédia lá e é uma enciclopédia maravilhosa, tá? Vocês podem olhar, procurem lá no positivo on que vocês vão achar. O que vocês devem fazer aqui? Gente, um minutinho só. Vocês têm que coletar informações sobre apenas uma palavrinha que está em destaque no texto, tá? E vocês podem procurar nas plataformas digitais, né, ou em dicionários impressos, é da escolha de vocês. A entrada do verbete é a palavra escolhida por vocês. Por exemplo, eu vou procurar a palavra quitute, tá? Então, essa é a minha entrada. Vocês vão indicar a classe gramatical a que pertence essa palavra e o gênero dela. Então, quitute, eu sei que é um substantivo, é uma coisa, né? É um substantivo, aquilo que eu dou o nome, né? Então, quitute é um substantivo do gênero masculino. Eu não falo a quitute, eu tenho muitas quitutes para vender. Não, é o quitute, né? Então, gênero masculino. Vocês vão escrever o significado dessa palavra que vocês encontraram e vão numerar os significados dela, tá? E depois vão revisar esse verbete criado e mandar a versão definitiva para mim, certo? Vamos ver se dá tempo de eu bater uma fotinho. Você escrever isso no caderno? No caderno e depois mandar para mim, tá? Não precisa ser no grupo, pode ser para mim mesmo, direto no meu WhatsApp, tá? E aí as outras... Como? Liga a câmera, todo mundo, pra te botar a foto. Eu já bati a foto. Ai, meu Deus do céu.